Eu lembro-me uma vez, vi um trabalho da Núria que falava de hipóteses de como é que os pais podem falar com os filhos. Quando vão passear, quando vão nos transportes públicos, quando vão fazer as compras. Queres falar um bocadinho disso, Núria? Bueno, es que cuando tratamos con los padres para intentar pues, que el lenguaje de su casa sea cada vez más rico, cada vez más mejor a nivel de vocabulario, a nivel de estructuras, nos encontramos que hay que hablar de cosas muy precisas, porque no es, si tú das solo, es importante la narración, es importante la estructura, es importante el vocabulario, es como muy poca información para los padres. Entonces, hablamos de situaciones cotidianas, de la comida, del ir a la compra, del viajar juntos, de estar en el baño, y cuáles son aquellas palabras y aquellas ocasiones que tenemos para narrar, para recordar, para relacionar con otras situaciones, pero también para hablar de aspectos formales de la lengua, de las palabras, de las letras, de leer. Sí. Y salen, es que es muy divertido porque empiezan a salir los mismos padres, unos con otros, cuando hay estas situaciones empiezan a salir. Pues mi hijo conoce muy bien la M porque es la de McDonald's, ¿no? Ahora haremos propaganda. Pero entonces empezamos a pensar, pues sí, pues uno dice, pues la P de parking también le gusta a mi hijo. Pues cuando hacemos la lista, yo siempre le digo a mi hijo, a ver cuántas cosas tengo. No sabe leer, pero sí sabe contar para ir a comprar. Y salen muchas ocasiones desde vocabulario, o sea, en la lista de la compra hay niños que no saben leer y no saben escribir, pero sí que la madre puede ir organizando conceptos, por ejemplo, de fruta, ¿no? Un hiperónimo. ¿Qué nos falta de fruta? Pues de fruta, plátanos, manzanas, naranjas, sí. De conservas, ¿qué nos falta? Sí. Y así, a partir de muy pequeñas situaciones, ejemplos, los mismos padres, ayudados, ¿no? Porque hacemos muchas veces situaciones de trabajo de grupo para intentar que los padres puedan mejorar en este sentido, pues ellos mismos aportan muchas situaciones susceptibles de mejorar su lenguaje en situaciones por cotidianas. exemplo, e quando os pais leem histórias aos filhos, como é que deve ser? Es que un requisito muy importante es que los niños se los pasen bien, que los niños disfruten de esta situación de leer conjuntamente. Eso es previo porque lo que yo veo en algunos padres que han recibido la idea de que hay que leer a los niños y los niños tienen que leer, los padres que no están acostumbrados a esta situación lo hacen de una manera que resulta muy exigente para el niño. O sea, lee, no lees bien, no estás leyendo. ¿Qué pone aquí? Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es que realmente es una situación interactiva, de pasarlo a gusto, de ver las imágenes, de relacionar imagen-texto, de hacer inferencias sobre lo que puede haber dentro del cuento, de comparar com coisas da própria vida. O Pedrinho Pedrão estava a fazer o que fazia habitualmente, que era comer peras numa pereira, e a bruxa rabuxa apareceu mesmo por baixo da pereira. E diz o seguinte ao Pedrinho, eu vou usar aqui este artefato luminoso que me cederam no início. Dá-me lá uma pera com a tua branca mãozinha, anda, com a mãozinha. Com velas sou sincera, cresce-me água na boquinha. E o Pedrinho Pedrão, como não ia à escola, não devia muito à inteligência. E desceu da pera e deu uma pera na mão da bruxa. E a bruxa, zás, enfiou o Pedrinho Pedrão para dentro de um saco. Um saco, esqueci-me disto. Aqui vai. Um saco! Estás dentro do meu saco! E agora vou levar-te para o meu covil para te comer! Vocês sabem que as bruxas comem criancinhas, que é uma dieta pouco recomendável. Ela ficou com problemas intestinais. Tenho que ir ali atrás da moita fazer um serviço. E lá foi ela para trás da moita e o Pedrinho Pedrão ficou sozinho dentro do saco, fechado. E ele tinha uma particularidade. Tinha os dentes muito afiados, muito afiados. Então, depressa, Pedrinho Pedrão roeu a corda do saco e saltou cá para fora. Toma, bruxa. Mas não era suficiente para ele fugir, não. Ele, neste momento, queria uma coisa. Vingança! Começa a haver no nosso país cada vez mais experiências positivas neste domínio. De bibliotecas escolares que fazem trabalhos com os centros de saúde, de bibliotecas que têm bebetecas, de câmaras municipais, uma Câmara Municipal de Matosinhos, tiveram cá hoje a falar
como é que envolvem os pais nestas atividades e trabalham diretamente com crianças com dificuldade. Tivemos também o Michael Di Paula, que veio dos Estados Unidos, falar-nos de um programa que consiste em um programa governamental, uma política governamental com práticas que ele nos ilustrou, dizendo que não se deve deixar crianças para trás. No child left behind. Hoje nós temos insucesso escolar, os meninos chegam à escola, não aprendem, ficam para trás, vão reprovando anos, vão tendo competências baixas e às vezes parece que até se é indiferente a essa situação, como se ela fosse um fatalismo. Nós sabemos que não é um fatalismo, que todas as crianças não portadoras de deficiência podem aprender normalmente, e as portadoras de deficiência também aprendem, mas ao seu ritmo, mas nós estamos a falar de todas as crianças e que é importante que essas crianças adquiram boas competências de leitura e de escrita logo no início de escolaridade. Temos boas experiências, no entanto, nós começamos a ter em Portugal agora uma outra situação de sucesso. Eu comecei por dizer que esta situação dos nossos baixos níveis educativos tinha a ver com o atraso da nossa escolarização. Portanto, nós somos, só há muito pouco tempo, há 30 anos praticamente, é que a escolaridade é obrigatória e efetiva para todas as crianças. Portanto, isto é uma geração de pais, há muitos pais para quem a escola ainda não foi importante na sua vida e não têm na sua vida uma cultura de escolarização. Dizem ao filho, pronto, não aprendes, vais trabalhar. E dizem muito bem, porque realmente como a escolarização não funcionou na sua vida, eles querem o bem dos filhos e pensam que isso está bem. No entanto, nós hoje sabemos que na sociedade de conhecimento atual isso não é possível. Toda a gente tem mesmo que ir à escola, toda a gente tem que aprender. O que está a acontecer em Portugal é que nós temos uma elevadíssima quantidade de adultos com baixos níveis de escolaridade a procurar a escolarização. Nós sabemos hoje que existem os Centros de Novas Oportunidades, os cursos EFA e alguns outros programas de educação de adultos e que mais de 1 milhão de portugueses procura este tipo de atividades. Procura, por um lado, aprender mais e, por outro lado, reconhecer, validar, certificar as suas competências. São os processos de RVCC. Ora, a nossa hipótese teórica no nosso estudo era: se estes adultos estão interessados na sua escolarização, então é possível que também estejam na escolarização dos filhos. Nós temos entre nós o professor Pierre Dominici, da Universidade de Geneve, também conhecido por muita gente que fez estudos em Portugal em educação de adultos, que trabalhou, foi praticamente um dos iniciadores de uma corrente que nos vem demonstrar como as histórias de vida são um processo de formação de adultos. Digamos, estes adultos que chegam a um centro, que querem ver reconhecidas, validadas, certificadas as suas competências, nós questionamos, mas isto é um processo de educação de adultos? As pessoas aprendem efetivamente ou vão só lá validar as competências? Moi, j'aimerais demander au professeur Dominici, ce processus serait-il de l'éducation des adultes? Comment les adultes apprennent quand ils parlent de leur vie, quand ils veulent reconnaître leurs acquis au long de la vie? Alors, je dirais quelque chose de très général, mais je pense assez fondamental quant à ce programme et l'effort qui est fait pour amener des adultes à reconnaître ce qu'ils savent. Nous vivons dans la société de la connaissance et nous sommes invités, je dirais, peut-être condamnés à apprendre pour survivre dans une société qui est devenue très technicienne, qui est compliquée et qui exige dans l'emploi, par exemple, la maîtrise de capacités qui sont toujours en continuel développement. Alors, ce qui me frappe chez les adultes qui ont peu de scolarité, voire pas de scolarité dans le cas où ils sont analphabètes, c'est qu'ils se disqualifient, c'est-à-dire qu'ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes comme apprenants